Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está acompanhando o programa aqui pelo Panflix, o aplicativo da Pan. Se você ainda não baixou o Panflix, aliás, fica o convite para você fazer o download do app, se inscrever, receber as novidades, conteúdos exclusivos e acompanhar, claro, os programas de notícias, entretenimento e esportes da Jovem Pan. O Sociedade Digital, evidentemente, está no Panflix. E porque a gente é conectado, né, André? A gente está sempre conectado, mesmo à distância, cada um no seu bunker. Tudo bem, meu velho? Tudo bem. Diários da quarentena. Diários da mais quarentena. Marcado na parede. Pois é, tínhamos feito um upgrade no estúdio novo e agora, esta semana, por motivos de força maior, um downgrade no Sociedade Digital. Voltamos a fazer por videoconferência, cada um no seu bunker. É verdade, é verdade. Semana que vem já está lá de volta, meu amigo? Espero estar de volta. Aí a gente já faz uma atualização para a versão do firmware nova, para a gente poder rodar no novo estúdio. É justo, é justo. Ó, vamos apresentar o nosso assunto de hoje explicando o seguinte para as pessoas, tá? Tá todo mundo agindo muito estranho nesse período de quarentena. A gente sabe que tá. Seja porque você tá absolutamente perdido e não faz a menor ideia do que precisa fazer, seja porque antes você estava acostumado a acessar a internet só para ler as notícias e agora a sua vida inteira se transformou nas janelas, você só vê o mundo por meio das janelas do seu navegador. Tá todo mundo agindo estranho e tem uma entidade ou várias entidades, André Miceli, que estão perturbadas com essa mudança de comportamento da galera. As inteligências artificiais não estão mais reconhecendo as pessoas. Você imaginou que isso pudesse em algum momento acontecer, André Miceli? Aquele robozinho que conhece você melhor do que a sua mãe, está lá na rede social, no site de compras, no aplicativo de delivery, passou a não te reconhecer e não consegue fazer as sugestões adequadas para você, André Miceli. O que está acontecendo com esse mundo? Vê que quando alguém te disser, olha, não te reconheço mais, você pode dizer, tudo bem, a inteligência artificial também não. Aquelas DRs, né, que os casais eventualmente têm, que de vez em quando um fala isso para o outro, agora a inteligência artificial pode falar isso também. No melhor estilo, fica, né? Tranquilo, nem a Amazon me conhece mais. Exatamente. Como é que funciona essa história toda? Tem um exemplo mais simples desse processo de entendimento, está no Facebook. 150 reações, quaisquer que sejam elas. Carinha triste, o coraçãozinho, agora tem aquele de força, o like, enfim. São suficientes para que o algoritmo do Facebook preveja a reação que você vai ter diante de um post de uma maneira mais precisa do que os seus parentes e amigos mais próximos o fariam. Então, o que ele faz? Ele vai armazenando e criando uma série histórica e a partir dessa série histórica ele consegue dizer para onde você vai, o que você vai fazer, qual a sua tendência diante de um determinado conteúdo. Isso vale para uma notícia, isso vale para um post, isso vale para um produto, isso vale para os algoritmos de risco no cartão de crédito, isso vale para tudo. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente vê um grande bloco de algoritmos e programas de computador que emulam a inteligência humana. E quando a gente vai olhando subconjuntos dessa inteligência artificial em níveis de sofisticação, a gente enxerga machine learning numa primeira camada e deep learning numa segunda camada. O que são esses dois caras? O machine learning é o aprendizado da máquina de uma forma mais estruturada e, por isso, ele é extremamente dependente das séries históricas que você entregou para ela. E no deep learning, ele consegue fazer de uma maneira mais sofisticada, te associando a determinados grupos, criando as tendências do seu comportamento em função de análises de pares ou pessoas que, de alguma maneira, compartilham
pedaços dos seus gostos em relação a um determinado tema. O que acontece é que agora está todo mundo muito doido, comprando coisa que não comprava, vendo conteúdos que não via, passando mais tempo na internet, como você falou, do que passava, e isso está deixando os algoritmos malucos. E tem um detalhe, né, Misturo, que você falou nessa aula que você deu sobre as inteligências artificiais, os diferentes tipos, tem um detalhe muito importante aqui, e que vai ser o grande pulo do gato para as empresas daqui a alguns meses. Se hoje tudo está confuso, e é natural que esteja, porque tanto as empresas estão adequando os seus sistemas, estão reprogramando os algoritmos para entender esse universo de coisas que está rolando, quanto os consumidores estão aprendendo a lidar com essa nova realidade. Então, a gente está numa fase de aprendizado. Daqui a algum tempo, quando os dados todos estiverem já incluídos nesses sistemas, quando as máquinas, vamos chamar assim, né, já puderem processar essas informações de uma maneira consistente, sem sustos diante de comportamentos estranhos, como, por exemplo, alguém que nunca entrou nessa sessão passar a procurar luvas descartáveis ou lisoforme, buscas que dispararam por lisoforme. A galera simplesmente não comprava isso, ainda mais pela internet, né? Talvez alguns poucos compradores para esse tipo de produto, mas não na escala, no volume em que isso tem acontecido. Quando tudo isso tiver chegado a um nível de maior estabilidade, o que vai acontecer? Esse novo comportamento de ambos os lados vai se encontrar e aí vai dar match. E aí a gente vai ter uma experiência de consumo muito melhor para quem está consumindo e uma possibilidade de atendimento ao cliente muito melhor por parte de quem está vendendo os produtos. O que isso significa em termos reais? Significa que hoje a gente tem uma experiência que ela está limitada pela presença das pessoas nas plataformas. Nem todo mundo está conectado. Como todo mundo, ou a maior parte das pessoas, passou a acessar esses serviços digitais por força dessa pandemia, e eu brinquei esses dias aqui dizendo que é uma inclusão digital forçada, né? A gente acelerou o processo que poderia demorar sei lá quantos anos, a gente está fazendo tudo em poucos meses, porque as pessoas precisam se adaptar. Então, como a gente está vivendo esse processo só agora, daqui a algum tempo, essas informações que não existiam, ou seja, não estavam no radar dos serviços de compras e tudo mais, já vão fazer parte do universo de possibilidades de entendimento dessas máquinas. E aí vai ficar tudo muito mais fácil, porque a gente só consegue trabalhar com tudo aquilo que se diz sobre a experiência do cliente ou com uma customização do atendimento, na medida em que você conhece quem são os clientes e que você conhece o cliente, porque não se trata de uma maçaroca de gente, né? Você, claro, trabalha com padrões de consumo, como você estava explicando, mas eu, quando acesso um site, quero me sentir único e especial para as minhas sugestões. E aí, para que isso aconteça, você precisa ter essas informações. Então, tem um processo muito bacana acontecendo, que nesse primeiro momento é confuso, e que fez com que, por exemplo, a Amazon começasse a não entender o que ela deveria... aliás, tem um artigo muito legal na Technology Review americana sobre isso, e é muito interessante perceber o seguinte, cara, até a Amazon, que eu reputo como uma das melhores experiências para o consumidor, se confundiu e não sabia o que oferecer para as pessoas e viu máscaras N95 se tornarem o primeiro item na lista de mais buscados, de mais comprados. Ou seja, tudo está muito louco, mas tudo caminha para um novo momento muito bacana para essa relação de compras, né, no mundo digital. Esse exemplo é muito bom das máscaras. Eu estava dando uma vasculhada nos termos mais buscados no Google ao longo desse período e eles divulgaram alguns subconjuntos, dividiram por países, enfim. E é engraçado, uma das coisas mais procuradas é a aula de piano, aula de teclado e afins. Então a galera está aprendendo a tocar um instrumento, está usando a quarentena para aprender a tocar piano. Você imagina um algoritmo que está acostumado a lidar com, enfim, buscas mais convencionais, de repente vê explodir
não só, claro, as buscas associadas ao termo Covid, mas um negócio que é uma aula de piano. Teoricamente, não deveria ser tão comum assim. E ali ele vai começando a reestruturar. Quando a gente fala desses algoritmos, o que você está dizendo é como é que isso funciona na primeira vez. Quando você liga esse algoritmo, ele é uma página em branco. Então, ou ele vai publicar alguma coisa que o editor do chefe do site mandou ele publicar, ou ele vai sortear randomicamente. Num exemplo bobo aqui, num site de compras, talvez ele oferecesse para você, numa primeira compra, os mais vendidos pelo site de modo geral. Porque a chance de acertar dentro daquilo que a maior parte das pessoas busca aumenta, né? Então, basicamente é isso. E quando a gente fala de conteúdo, o editor pode escolher, né? Muitas vezes acontece isso, a notícia principal, e aí à medida que o tempo vai passando e que você vai manifestando o seu interesse, os seus gostos, vai clicando, vai buscando termos, o algoritmo vai enchendo um livrinho sobre você, vai enchendo a sua base de dados, a parte da base de dados referente ao seu usuário, e aí cada vez que ele tem que fazer uma consulta e cada vez que ele vai te propor algum tipo de conteúdo ou algum tipo de produto, a chance dele acertar fica maior. Quanto mais vezes você usa o site, quanto mais tempo você fica naquele ambiente, mais você está contando sobre si mesmo para que esse algoritmo possa acertar mais vezes naquilo que ele recomenda para você. O que está acontecendo agora é que ele está, sim, num primeiro momento, ficando confuso porque a gente mudou o padrão. Em compensação, ele está descobrindo também como a gente funciona numa situação como essa. E, portanto, está aumentando o número de anotações nesse livrinho que tem sobre cada um, o que certamente vai aumentar a precisão daqui a pouquinho. E o que é interessante, no caso específico do consumo, a gente não está nem falando de serviços aqui, eu vou chegar nesse tópico. A gente está falando só sobre consumo mesmo, varejo. O cara que entra lá para comprar, sei lá, ração para cachorro, o cara que entra para comprar roupa, eletrônicos, esses itens. E que de uma hora para outra passou a comprar produtos totalmente relacionados ao coronavírus. E aí depois, em um segundo momento, e que são essas fases que a gente consegue perceber do comportamento das pessoas, e o grande barato disso que a gente está vivendo é o seguinte, como está todo mundo fazendo isso online, e todo mundo aqui é uma generalização, entenda. Claro. A gente sabe que uma parcela importante da população não está conectada e que não está acontecendo para eles dessa maneira. Mas como a maior parte das pessoas está fazendo isso online, a gente tem praticamente em tempo real o termômetro de como essas pessoas estão se comportando. É a primeira vez na história em que isso acontece, né? Então é muito bacana, porque a gente vai poder definir padrões de comportamento de grupos específicos, a gente vai poder olhar todo mundo junto e recortes dos mais diversos a partir dessas informações. Evidentemente que isso já está sendo feito, e isso está sendo objeto de análise lá na frente. Então, isso a gente vai ver para as plataformas de atendimento ao cliente, porque antes era o telefone. Muita gente migrou para mensageria, né? O chat, o WhatsApp e tudo mais. O que também leva a um outro movimento para o atendimento ao cliente. A gente está vendo no consumo, que foi o exemplo que a gente deu aqui na abertura. Enfim, são vários os exemplos de pontos de contato entre quem oferece um serviço, produto e quem consome, que estão sendo modificados. E aí tem uma outra ponta, que é essa que eu estava dizendo sobre os serviços. Saiu um dado essa semana da pesquisa do governo eletrônico do Conselho Gestor, do Comitê Gestor da Internet, e é um dado alarmante, porque diz assim, olha, quase que a totalidade das prefeituras do Brasil tem site. Só que uma parcela muito pequena, na casa ali dos 10%, 15%, apenas oferecem atendimento em tempo real aos seus usuários, aos cidadãos que buscam um serviço. Pode ser, sei lá, desde a emissão de uma nota fiscal no município até a procura por um serviço específico que seja oferecido pela prefeitura. Apenas 10% dessas prefeituras conseguem oferecer isso em tempo real. E a gente está falando de um mundo cada vez mais veloz. Ou seja, há ainda uma distância muito grande entre aquilo que a gente assiste como iniciativa do setor privado, né, essas plataformas, a Amazon, uma gigante, o Jeff Bezos
perto de ser o trilionário pela primeira vez, né, um indivíduo chegando a uma fortuna como essa, um negócio bizarro, é assustador o crescimento da Amazon nesse período, frente a outros segmentos, Microsoft também nadando de braçada e tudo mais, e aí, enquanto isso a gente vê as administrações públicas absolutamente travadas, não conseguindo atender essa mesma velocidade do digital. Não citei aqui os órgãos federais, porque eles estão em um outro patamar, juntamente com os órgãos estaduais. Estados e governo federal têm mais dinheiro e atendem a uma camada em que a estrutura precisa ser maior, mais robusta, porque é mais gente procurando serviços. Então, eles já estão alguns passos na frente. Mas, ainda assim, é insuficiente pensando numa situação de Brasil. A gente conversou com o Luiz Felipe Monteiro aqui, que é o secretário de Governo Digital, né, André? E ele fez uma radiografia de tudo que o governo federal vem fazendo nesses últimos meses e que se intensificou muito nesse período aqui. Mas ainda assim, e ele mesmo reconhece, ainda há uma caminhada muito longa para ser percorrida, né? A gente viveu aí, sei lá, 15, 16 anos de praticamente total estagnação nesse sentido. O Luiz Felipe tem feito realmente um bom trabalho, mas não dá para fazer mágica ainda mais diante dessas condições macroeconômicas que vivemos. Você está falando do Jeff Bezos virar o primeiro trilionário, com a desvalorização do real, se a gente comparar o PIB do Brasil com o valor de mercado de Microsoft, de Apple, elas são quase maiores do que o Brasil. Elas estão em vias de passar o Brasil em termos de valuation, vamos dizer assim, comparar o valor de mercado da empresa com o PIB que o nosso país tem produzido no último ano, se a gente aplicar a cotação do dólar atual, o que é assustador, né? Enfim, é lamentável que a gente esteja diante de uma situação tão complexa em tantos lugares ao mesmo tempo, né? A gente tem um problema sério na saúde, tem um problema sério na economia, tem a taxa de juros alta, enfim, não é a nossa seara aqui, mas porque como a economia e a tecnologia caminham juntas em muitos momentos, é impossível não tocar nesse assunto. Mas é realmente um momento muito sensível, muito delicado. Sobre a Amazon, o Jeff Bezos realmente deu muita sorte, porque se a gente entender que isso daqui que a gente está vivendo pode ser chamado de sorte para alguém, mas, enfim, as condições de aumento de demanda pela nuvem e de aumento do comércio eletrônico mexem exatamente nos dois principais, enfim, das duas principais empresas do ecossistema que está debaixo dele. A gente já fez aqui um Sociedade Digital, ou um Digital de Tudo, não me lembro bem, falando como a Amazon compete em praticamente todos os mercados da tecnologia, mas essas duas aí são as joias da coroa, a Amazon Varejo e a AWS, a Amazon Web Services, que é o serviço de nuvem da empresa, e ele está realmente muito bem, assim como a Microsoft. O Satya Nadella também tem feito um trabalho muito bom de potencializar a Azure, né, a nuvem Microsoft, e esses dois estão colhendo os frutos que plantaram ao longo dos últimos anos. E o Satya Nadella, aliás, essa semana que passou, ele deu uma entrevista para o Times, se não me engano, e ele fala de uma maneira muito objetiva e otimista sobre esse momento que a gente está vivendo. Algumas pessoas vão dizer, claro, né, Aros, o camarada está sentado em alguns bilhões de dólares no caixa da Microsoft, tem gordura para queimar, ou seja, a Microsoft com certeza não fará parte do bolo de empresas que está demitindo muita gente, que está fechando unidade e tudo mais por causa da crise, porque a Microsoft é uma das empresas que está viabilizando negócios nesse momento, né? Que é aquilo que você estava dizendo. Então é claro que a visão dele está muito atrelada com o momento do negócio que ele comanda, vive. Só que tem uma coisa nessa fala dele que eu acho muito legal, ele divide essa crise aqui em 3 momentos. O primeiro é esse aqui que a gente está vivendo, caos, perda de oportunidade, blá, blá, blá. O segundo é aquele em que você tem uma reconfiguração, vamos chamar assim, desse estado de coisas que a gente está vivendo. É o momento em que você começa a abrir a possibilidade de criar oportunidades. E o terceiro é a transformação em definitivo, ou seja, ou você muda, porque senão você não vai conseguir embarcar nessa jornada que tá surgindo.
E aí o pano de fundo de tudo isso é justamente o início da nossa conversa. As empresas que melhor conhecerem nesse momento aqui de imersão profunda os clientes delas vão conseguir oferecer respostas consistentes para se manterem relevantes. Isso independente do setor. Só que tudo isso passa pelo quê? Pelo uso da tecnologia. Então, as empresas, e aí aqui já não é mais o Satya Nadella, né, sou eu falando, as empresas que melhor se adaptarem a essa realidade de uso de tecnologia, tanto dentro de casa, ou seja, como viabilizar o seu negócio, como remodelar o seu negócio, quanto fora de casa, na relação com o consumidor, vão sair na frente nessa jornada de recuperação, que é essa terceira fase que o Satya Nadella propõe. E aí tem um outro elemento aí que é o seguinte: as empresas precisam fazer parte de uma etapa de educação, porque tem uma galera chegando na internet, se conectando agora, que não faz a menor ideia do que é esse mundo, que nunca pediu um Uber na vida, que nunca chamou um sei lá o que pelo Rappi, pelo iFood. Ou seja, as empresas precisam orientar essas pessoas para que elas façam essa travessia e gostem dessa experiência digital. Porque senão nós vamos ter o quê? Experiências ruins, o cara usa e volta para o mundo analógico quando tudo reabrir. É óbvio que a experiência não vai ser 100% digital, como também não vai ser 100% analógica. A gente já sabe que tudo é um mix. Mas quanto mais gente estiver conectada, para a economia, para a sociedade caminhar de uma maneira mais interessante, mais promissora, é melhor, né? É preciso que as pessoas estejam conectadas, portanto. E aí tem um detalhe nesse processo, que é essa história da nuvem. Você mencionou. Algumas pesquisas dão conta aí de crescimento do uso das plataformas de nuvem, tanto as públicas quanto as privadas, mais de 2 dígitos assim, brincando, fácil, e 2 dígitos altos, né? As empresas perceberam que assim não dá. Por quê? Porque custa muito manter o legado físico. Vamos para a nuvem, mais barato, você consegue modelar como você vai fazer e tudo mais. Então, nesse segmento, de novo, a perspectiva do nosso amigo Satya Nadella, que conseguiu salvar a Microsoft, vamos ser claros aqui, é muito otimista, muito confortável, porque ele sabe que só há um caminho e todos convergem para os principais produtos dele. O Satya Nadella, essa sucessão da Microsoft, Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella, é mais ou menos essa divisão que teve Steve Jobs e Tim Cook na Apple, que eu falo eventualmente quando esse assunto surge, de as grandes empresas de tecnologia funcionam quase como a Igreja Católica, né? Alguns CEOs mais orientados à liturgia e outros mais orientados aos fiéis. Então, a gente viveu ali um momento do Steve Ballmer muito pancando na venda, muito associado àquele movimento mais energia, aquele final mais romântico da Microsoft. O Steve Ballmer, que fez um trabalho muito bom com o Bill Gates durante um determinado momento, definitivamente não conseguiu reproduzir esse trabalho como CEO da Microsoft. E aí o Satya chegou e colocou as coisas em ordem. A Microsoft está com o Teams também se fazendo valer desse momento de demanda por conectividade. O Microsoft Teams é uma das ferramentas mais utilizadas nesse processo, junto com o Zoom e com o Skype. E, claro, a nuvem. Agora, o Skype, que é da própria Microsoft, né? O quê? O Skype, que é da Microsoft. Que é da própria Microsoft, exatamente. Então, ele tem uma via dupla. Claro que o objetivo principal agora é potencializar o Teams, mas o Skype que é uma aquisição e tirar dinheiro do bolso direito para botar no esquerdo. E ele realmente está fazendo isso tudo e está encaixando essas peças. Como, voltando para no início da nossa conversa de inteligência artificial, a Microsoft... e a Microsoft está envolvida no mundo das redes sociais também com o LinkedIn, que também faz parte da empresa, também foi uma aquisição. O estudo dos dados do mercado corporativo está ali. O banco de dados do mercado corporativo mundial está no LinkedIn, e a Microsoft usa essas informações para criar produtos, montar soluções, para vender as suas soluções, e eles têm feito muito bem essa triangulação entre as suas ferramentas. E aí você chega numa situação
em que essa tua comparação sobre o PIB brasileiro versus, né, o valor de mercado dessas duas empresas, Amazon e Microsoft, justifica o porquê que elas duas têm esse tamanho e porquê que países como o Brasil, por exemplo, que investem tão pouco em pesquisa, que investem tão pouco em oportunidades para inovação. É só a gente pegar os rankings internacionais, a gente nunca está bem colocado. A gente leva a pau de uns países que você fala, meu Deus, como é que esse cara consegue estar na frente do Brasil? Né? E a gente tem bons centros de pesquisa, a gente tem muitos talentos que não ficam aqui dentro. Bom, você sabe disso. No mercado, a quantidade de bons profissionais que são perdidos para empresas brasileiras perdem para multinacionais, porque o cara não vê perspectiva aqui de alguma maneira, nas universidades igual. Então, veja, essa falta de investimento que leva a um baixo índice de digitalização dos serviços públicos, que leva a um baixo índice de inclusão, de inserção no mundo digital da população, que comemoram, tantos mais brasileiros foram incluídos com acesso à internet. Que demais, esses caras não fazem a menor ideia do que estão fazendo lá. Eles não foram educados, eles não participaram de nenhum processo. Você deu um celular na mão do cara e acha que você digitalizou a vida dele. Não, não é por aí. Estão expostos a 1000 riscos, né, amigo? É isso. Expostos a muitos riscos. As crianças expostas a alguns, os adultos a outros, atividades hacker, conteúdos maliciosos. Tem muita coisa séria envolvida nisso. E quando você não educa, você expõe, na verdade. Tem um lado bom, porque você inclui em um dado momento, pelo menos as pessoas têm acesso, mas a inclusão sem educação, ela está atrelada a um risco enorme do uso. E é por isso que aí, para já caminhar aqui para o nosso final por causa do tempo, é por isso que o papel preponderante das empresas nesse momento aqui é de formar essa geração, e quando eu digo geração, não é do ponto de vista etário, é essa galera aqui, de todas as idades, que está se conectando às plataformas e está passando a consumir por meios digitais. Né? O papel dessas empresas agora, talvez papel zero, é forjar essa turma de consumidores que migra agora para o digital e que estão confundindo os algoritmos e que estão bagunçando todo o coreto, que estão fazendo o Jeff Bezos se tornar o primeiro trilionário da história, que estão fazendo o Satya Nadella ser tão otimista em relação às transformações. As empresas precisam trabalhar de maneira a oferecer possibilidades de um melhor entendimento sobre produtos e sobre o que é o digital para essa população, e aí você vai ter uma geração de consumidores muito mais atenta e com um potencial de consumo ainda maior, porque o desconhecido é um dos principais fatores de repulsa. Eu não sei o que é, logo me traz risco, não vou comprar por meios digitais, não vou consumir por tal e tal maneira. Então, se você oferece informação, se você educa essa galera, você tem a possibilidade de eliminar esse desconhecimento e, por tabela, o risco que essas pessoas enxergam, né? Com certeza. É mais uma daquelas avaliações de risco e retorno que o ser humano faz para qualquer coisa. Então, se eu entendo que aquilo é arriscado ou se eu desconheço o que está associado ao risco, para a maior parte da população, ela sai. A nossa medição, já falei também algumas vezes aqui, lá na Fundação Getúlio Vargas, do indicador de confiança digital, mostra muito isso. Uma camada 60+, que entra, que não tem as desvantagens, não percebe as desvantagens do mundo digital, aquela angústia, ansiedade por de repente estar perdendo alguma notícia, por não ter visto alguma mensagem, mas que vê nos ativos digitais, nos recursos digitais em geral, uma forma muito eficiente de sobrepor limitações físicas que a idade impõe. E nesse momento, agora, limitações que as condições no mundo impõem. Então, a tecnologia, a gente também já discutiu isso aqui, aquela velha discussão, aquela velha conversa, se ela afasta ou aproxima as pessoas, ela está resolvida. A tecnologia aproxima todo mundo. Nesse momento, a gente só está conseguindo sobreviver com algum nível de sanidade a essa confusão toda que o mundo se meteu, justamente por causa dela, porque a gente tem aonde comprar as coisas, porque a gente tem aonde conversar, porque a gente tem onde ver os amigos, porque a gente tem como trabalhar, como ganhar dinheiro. É claro que esse é um privilégio de alguns, mas alguns anos atrás, os impactos tanto econômicos quanto psicológicos disso tudo que a gente está vivendo seriam muito maiores do que serão. É claro que eles existirão,
A gente estava vendo na própria Technology Review, comparando um momento de estresse pós-traumático com a saída da quarentena, e aparentemente vamos viver alguma coisa muito parecida com isso. É muito sério o que a gente está vivendo, os impactos psicológicos acabam sendo revertidos na economia, na sociedade em geral, na violência doméstica, enfim, uma série de outras questões. E quando a gente usa a tecnologia para, de alguma maneira, arrefecer o estresse que vem disso tudo que está acontecendo, a tecnologia acaba cumprindo um papel social muito importante. Por isso, a educação em relação ao uso desses dispositivos é cada vez mais importante. Ela já era fundamental. Como você fala, o Brasil vai sempre muito mal nesses rankings de educação. O Brasil, em matemática, é uma piada. E em matemática, o raciocínio lógico está completamente associado à nossa capacidade de gerar tecnologia, de usar também, mas numa instância menor. De gerar tecnologia tem uma correlação direta, e a gente podia fazer muito mais do que a gente faz se nós tivéssemos educação, principalmente educação de base. É isso. Dá para ficar numa sequência aqui de 10 programas falando só sobre como a educação em seus diferentes aspectos é fundamental para tornar a nossa sociedade mais e mais digital e mais capaz de lidar com os desafios que o digital impõe, com transformações que são tão rápidas que pronto, passou. E aí já tem a próxima vindo aí. Então é super importante essa discussão. Infelizmente, a gente já estourou o tempo, vamos levar bronca da Larissa e tá tudo bem, porque o papo estava bom. E vamos deixar para aqueles que estão nos acompanhando a possibilidade de, enfim, comentarem o assunto, mandarem mensagens para a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, nos comentários aqui no canal da PAN, enfim, para participar dessa discussão, e a gente volta a esse assunto mais adiante, porque ele é, sem dúvida nenhuma, super importante. Bom, primeiro eu tenho que pedir desculpa a Larissa de novo, né? Realmente a gente sempre fala um pouquinho mais. Segundo, que é legal que a gente começou falando de inteligência artificial e acabou falando da inteligência humana, do desenvolvimento das capacidades humanas, o que mostra que esses assuntos sempre andam lado a lado. E o terceiro, só mandar um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve e vê. Fica aqui com a gente, é sempre muito bom conversar sobre tecnologia e sociedade. É isso, é sempre bom conversar contigo, meu velho. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. A gente volta na programação da PAN com esses assuntos aqui que interessam a todos nós, porque todos nós, indistintamente, somos impactados pela tecnologia. Ela está, de alguma maneira, mudando para melhor ou para pior, porque sim, isso acontece também, a nossa vida, mas a nossa torcida, e a gente faz esse bate-papo e traz essas análises, essas leituras, a nossa visão aqui de mundo, justamente para te ajudar a fazer com que, de alguma maneira, essas transformações sejam o mais positivo possível por meio da tecnologia. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.